Boa noite, internauta que nos acompanha ao vivo, diretamente aqui de Brasília. O programa Ponto a Ponto de hoje recebe dois convidados especiais. A deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, e o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. E logo já vamos aqui dar as boas-vindas. Boa noite, deputada Margarida. Boa noite, deputado Alencar. Tudo bem, deputada? Olha, podia ir melhor. Hoje nós estivemos votando aquela velha política do salário mínimo que foi praticada no governo PT, que reajustava o salário mínimo acima da inflação. E o que faz o Congresso? Aliás, a Câmara, né? Porque o Senado não chegou nem a votar. Derrubou essa proposta. Desse jeito, Leite, está difícil. Porque com o salário mínimo estagnado, a renda do trabalhador muito comprimida, a nossa economia vai continuar no buraco. É isso aí. A tropa do Bolsonaro, enfim, o governo Bolsonaro só sabe extinguir aquilo que atinge a população mais pobre, mais humilde dos trabalhadores. Enquanto, Margarida, o governo Lula fez uma política de aumento real do salário mínimo, Isso. ou seja, os trabalhadores tiveram ganho, fomentou nossa economia, hoje o governo Bolsonaro só vai simplesmente repor a inflação. Então os trabalhadores brasileiros, as pessoas que recebem aí um salário mínimo, terão um aumento menor do que poderia ser. É um retrocesso, uma brutalidade que está sendo feito com os trabalhadores, Leite. Então, a bancada do PT fez um destaque para votar, para garantir a política da época do presidente Lula. Bolsonaro e seus aliados derrubaram isso e extinguiu com esse reajuste real aos trabalhadores. E derrubaram, inclusive, com uma pequena diferença, né? Porque muita gente, inclusive que não está alinhado com a gente na oposição, conversei agora com o deputado e falou, como é que eu vou votar contra o aumento do salário mínimo? Porque o deputado que está lá na base, que está junto com o povo, sabe a dificuldade que as pessoas estão passando. E aí, nós temos que pensar em duas dimensões. Uma é do direito humano. Direito humano da pessoa viver, sobreviver, conseguir, pelo menos, atender às suas necessidades básicas com dignidade. Agora, além disso, isso é o que sempre o presidente Lula falou, é preciso botar o povo no orçamento. Se as pessoas têm dinheiro no bolso, elas fazem compra. Se elas fazem compra, a indústria pode produzir. Do jeito que está, a indústria está desempregando, o que é uma tragédia hoje no Brasil. Uma economia burra que o governo está fazendo e prejudicando justamente os mais pobres. Só para lembrar, nos governos do PT, de 2013 até 2016, quando foi interrompido pelo golpe, o salário mínimo teve os maiores reajustes da história do país, que é o que o deputado Alencar e o deputado Margarida estão comentando aqui. E hoje a previsão... Nós chegamos quase a $400. Quase $400. E, e quando o Lula, em 2002, ele dizia, vou elevar no mínimo a $100. Mais do que quadruplicou. E agora está voltando àquela antiga política que vigorou no governo do Fernando Henrique, onde as pessoas, o aumento do salário mínimo era quase um favor que o governo fazia, porque não tinha uma lei que garantia o reajuste anual e o reajuste real, o aumento real. Em termos reais, hoje o salário mínimo está mais ou menos em torno de $200. Portanto, a metade do valor que tinha sido alcançado nos nossos governos. Você está com a economia parada, com uma grande insegurança da parte do mercado, o que se expressa, entre outras coisas, pela subida do dólar, e com isso o valor do salário está cada vez menor. Para lembrar, o salário mínimo em 2020, conforme aprovado aqui na Câmara, com o voto contrário do Partido dos Trabalhadores e também das bancadas dos partidos da oposição, vai ser de R$ 1.039, ou seja, reduzindo, achatando, prejudicando ainda mais os trabalhadores. Menos de $800. E é importante esse debate aqui, porque a grande imprensa não vai tratar desse assunto. Menos de 200. Porque a grande imprensa aprova essa política do governo Bolsonaro de achatamento do salário mínimo. Então é importante a gente fomentar esse debate, porque foi aprovado hoje aqui na Câmara Federal. Inclusive, eu só quero sugerir, deputada Margarida e deputado Alencar, no site ptnacamara.org.br, nós acabamos de publicar lá uma matéria detalhada da votação dessa política de reajuste do salário mínimo. Então é bom que as pessoas entrem lá, olhem a matéria, tem dados, tem as falas dos deputados em plenário. Que de fato houve mais uma vez o PT e os partidos da oposição na defesa da classe trabalhadora e os partidos
né, das elites, de Bolsonaro, dos golpistas, votando contra os trabalhadores. Mas por falar nisso, né, deputada Margarida, hoje também teve a votação do PLN 18. Uma vergonha. Uma vergonha. Comente para nós, por gentileza. Olha, depois. O PLN 18, PLN é um projeto do Congresso que remaneja o orçamento. Tira recursos de uma área e coloca em outra. É isso que é um PLN. Que as pessoas falam isso. Eu mesmo nem sabia o que era isso antes de virar deputado. Então estou explicando que as pessoas não são obrigadas a saber, né? Então isso é um PLN. Muito bem. Aí esse PLN, ele tira recursos de várias áreas para destinar 3 bilhões de reais para pagar as emendas dos deputados que votaram para acabar com a sua aposentadoria. Então, esses deputados receberam cada qual, no mínimo, 40 milhões de emenda, porque eu estou sabendo de gente que recebeu até 100 milhões. Líderes, coordenadores de bancada, foi bem maior. Receberam mais. Então, 40 milhões foi o piso. Aí você fala, mas isso aí vai chegar em algum lugar, vai chegar na prefeitura, que é o que eles estão dizendo. Mas de onde que isso saiu? Por exemplo, 1 bilhão e 100 milhões saiu do orçamento das universidades, que vocês todos sabem o quanto que já estava arrochado esse ano. Então, 1 bilhão e 100 milhões, que eram emendas de bancadas, das bancadas estaduais, que agora vão ser executadas obrigatoriamente. Mas antes, emenda de bancada é até mais interessante do que as emendas individuais, porque envolve um debate, uma decisão coletiva, e o MEC, então, faz esse favor. Lá em Minas, em geral, em média, as universidades, cada qual perdeu 2 milhões e 500 reais. 500 mil reais. 2 milhões e 500 mil reais cada universidade. Para que os deputados recebam esse dinheiro para fazer festa nos seus redutos. Sabe-se lá o que farão. Perda na universidade, a gente sabe o que significa. Esse dinheiro destinado dessa forma obscura, a gente não sabe que bem é que ele vai fazer. E olha só, que interessante, que esses que vão ganhar as emendas, tirando dinheiro, por exemplo, da educação, remanejando esse orçamento, eles vão ganhar porque votaram a favor da reforma da Previdência, porque tiraram o seu direito na Previdência, porque achataram também a Previdência Pública, por exemplo, votando que houvesse a pensão menor com o salário mínimo. E são os mesmos que hoje também aprovam a política regressiva do aumento do salário mínimo. Então você vê como eles estão, a política, eles estão sendo premiados para tirar o direito justamente das pessoas mais pobres, dos mais humildes, dos trabalhadores, e tirando dinheiro de áreas essenciais. O governo Bolsonaro diz que não tem recurso para garantir todo o orçamento das universidades, mas tem para pagar as emendas. 40 milhões. E não é emenda impositiva, não. É uma emenda discricionária que o governo está dando, inclusive para deputados de primeiro mandato que votaram a favor dele. É um toma lá da cá descarado, tá? Enfim, uma troca totalmente nefasta, né, ao interesse. A bancada do PT votou contra, eles perderam ontem, não conseguiram votar, fizeram um escarcéu para votar ontem, não conseguiram, e hoje chamaram uma sessão cedo para poder garantir essa votação absurda, que é tirar dinheiro de áreas tão fundamentais para simplesmente atender interesses individuais dos parlamentares agraciados por terem retirado o direito dos trabalhadores. Isso destrói qualquer expectativa de uma política racional. Você entrega 40 milhões para o parlamentar, sabe-se lá, vai fazer uma pracinha, vai fazer qualquer tipo de besteira. Pode até a comunidade que recebe o benefício dizer, mas para nós foi bom. Mas isso, esse espatifamento do recurso público, que hoje é tão escasso, acaba prejudicando todo mundo, porque você precisa de muito dinheiro para dar conta da saúde, você precisa de muito dinheiro para dar conta de uma educação de qualidade, você precisa de muito dinheiro para animar a economia desse país. Então isso é de uma irracionalidade, de uma irresponsabilidade que a gente precisa denunciar. E é por isso que nós estamos hoje trazendo esse assunto para o seu conhecimento. Porque às vezes essas coisas são muito técnicas. Eu vou votar agora o PLN 18. Ninguém sabe o que é isso. Né? Não é? Isso é um lobisomem, o que é isso? Não, isso é enfiar a mão no seu bolso.
você que está perdendo a sua aposentadoria, você que vai receber uma pensão abaixo do salário mínimo, você que vai ter que trabalhar mais para ganhar menos quando ficar velho, pense bem, alguém vai fazer uma pracinha ou uma besteira qualquer com dinheiro que poderia, de uma forma muito mais justa, muito mais nobre, ser aplicado com uma destinação que inclusive foi debatida por todos. Né? E só para fazer um outro adendo, quando faltar medicamento nos hospitais, quando aquele conjunto Minha Casa Minha Vida, que o governo também cortou vários, deixou de colocar dinheiro para o Minha Casa Minha Vida, pode ter certeza que esse dinheiro está tendo uma outra destinação. O problema não é se tem ou não dinheiro, a questão é para onde está indo. Isso. E eles não estão botando naquilo que de fato precisa, naquilo que de fato interessa ao interesse da população como um todo, e não há política estruturada, né? Não, estão fazendo interesses individuais. Um bel prazer do governo dar para algum deputado que votou favorável de acordo com a proposta do governo Bolsonaro. Um absurdo que foi feito hoje na Câmara. Nós estamos ao vivo, diretamente de Brasília, aqui dos estúdios do PT na Câmara, o programa Ponto a Ponto, hoje com a deputada federal Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, e o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. E tem alguns comentários aqui que os internautas já estão encaminhando. O Zé Noberto Cunha: o país está voltando à década passada, tem muita gente na rua comendo comida do lixo, isso nas grandes cidades, muitos pedintes nas ruas, nos sinais de trânsito, estacionamento, por toda parte. Comentário do Zé. A miséria está nítida, só não vê quem não tem sensibilidade, ou quem está para os seus olhos, porque ela está escancarada em qualquer esquina de qualquer cidade. Nas grandes cidades, você vai nos bairros chiques, né? Outro dia eu estive no Rio de Janeiro, Ipanema virou um acampamento sem teto, porque as pessoas estão morando na rua, porque elas não têm dinheiro para pagar aluguel. Então elas vão, inclusive, nos lugares em que elas, quem sabe, podem descolar alguma coisa, um pequeno serviço, um biscate. Né? Pessoas que querem trabalhar fortes, jovens, com vigor ainda, pessoas com famílias todas lá, e na qualquer esquina, só não vê quem não quer, ou quem não tem a sensibilidade de enxergar uma realidade que na época do presidente Lula sumiu. Os faróis não estavam assim, das pessoas pedindo, morando na rua, tentando vender, fazer algum serviço, algum trabalho. Infelizmente é algo triste que nós estamos vivendo hoje. O governo, sei lá, preocupado com a briga do PSL entre eles, né? Enquanto vem de resolver com as laranjas. Com as laranjas, né? Com as fake news, com os milicianos, com os Queiroz. Né? A Maria Santos diz o seguinte: gente, o que esperar desse governo que está aí? Ele só pensa nele e na família. Ou seja... É uma coisa triste. Nós temos um presidente que não se dá o respeito, que não respeita a democracia, que afronta a imprensa, que maltrata as instituições. Então é lastimável. De fato, é uma espécie de um clã, né? Porque mesmo essa briga política que está hoje, inclusive, presente no plenário, uma deputada do PSL hoje chegou no plenário e denunciou o seu próprio partido. Falou: essa gente não pensa no povo, só quer saber de dinheiro. Assim falou. Assim, é deputado do PSL. Ale Silva, lá de Minas Gerais. Lá de Minas Gerais, uma deputada revoltada com o PSL, com o desmando, com o fato de eles próprios parlamentares serem desrespeitados, né? Então, essa é uma briga horrorosa, interna, porque não tem política, né? Eles são um bando, eles não são um partido. Porque nós, por exemplo, dentro do PT, nós divergimos, mas divergimos de uma forma organizada. Se o governo está parecendo, defende tanto interesse familiar, que vai se parecer com os Corleones lá do grande chefão, né? De só defender a família, um grupo que vai se reunir para ver quais crimes cometer. E é isso que eles estão fazendo hoje. É verdade. Vamos conversar um pouquinho sobre saúde. Hoje o deputado Alencar Santana também participou aqui na Câmara, né, de um debate sobre a Fundação para o Remédio Popular, né, lá de São Paulo, FURP. Estão querendo privatizar lá, deputado, a fundação? O governador Dória quer extinguir a FURP, quer acabar com a FURP, que é o maior laboratório público do país. O nome já diz, tem 50 anos a FURP. Fundação para o Remédio Popular, ou seja, justamente produzir medicamentos mais baratos, medicamentos, aliás, eles faziam propaganda da farmácia Dose Certa, que ia ter dose certa ali, em todas as estações de metrô, para justamente garantir o medicamento, e que vende a muitos municípios, no país inteiro, medicamento num preço menor. Um deputado do Pará,
do Hélio Leite, que foi prefeito de uma cidade no Pará, deu um depoimento super interessante. Falou, nós comprávamos da FURP, cujo preço era 3 vezes menor do que dos laboratórios privados. Então ela chega medicamento em município que às vezes se fosse comprar na quantidade necessária de grandes laboratórios não ia conseguir. E a FURP leva isso, tem medicamentos. A Margarida acompanhou esse debate, defendeu desde a semana passada, na primeira audiência aprovada, e hoje um seminário a ser realizado em São Paulo, que só a FURP produz como um dos medicamentos para combater a tuberculose. Imagine, Margarida, você que também defende muito o debate sobre a ciência e tecnologia, a educação aqui na casa, o prejuízo que vai ser para a saúde pública, com conhecimento acumulado que tem ali, inclusive, medicamentos que foram criados, estudos feitos. Então é grave essa decisão que o governador Dória quer tomar. Nós aprovamos a realização de um seminário em São Paulo, na Assembleia, também uma audiência aqui na Câmara. Já tínhamos feito uma na Câmara de Guarulhos na sexta-feira passada. E hoje, diversos deputados de partidos diferentes, inclusive deputados do DEM, 4 deputados do DEM, 2 de São Paulo, que são do partido do vice-governador, condenaram essa decisão do governador Dória em querer acabar com esse importante laboratório. Porque é completamente equivocada. Quer dizer, do lado do cidadão que consome o remédio, isso é fundamental. Porque não adianta você ter acesso à consulta e sair com uma receita que você não consegue pagar. Esse é um dado. Com essa compressão da renda, com essa falta de dinheiro, as pessoas precisam do medicamento barato. Agora tem uma outra coisa que o Alencar está falando, que é política pública de ciência e tecnologia. Em todo lugar no mundo. Vamos olhar na Inglaterra. Não estou dando exemplo de Cuba, não estou dando exemplo de nenhum país socialista. Na Inglaterra, você tem grandes parcerias de laboratórios públicos, até com empresas privadas, para desenvolver, fazer pesquisa e levar, descobrir, por exemplo, drogas como essa que você acaba de dizer, que são drogas quase que desenvolvidas exclusivamente para uma doença que tem um caráter epidêmico, que é o caso da tuberculose, né? Então, eu acho que é um equívoco imenso do governador Dória, e essa é um equívoco tão facilmente reconhecível que deputados das mais diversas convicções políticas todos se manifestaram em apoio a essa iniciativa do deputado Alencar, que eu também, nesse momento, quero reconhecer e elogiar, porque temos que fazer essa luta. Eu disse, Leite, hoje, para compartilhar com os nossos colegas de comissão, nesse início do século XXI, nos grandes países capitalistas, os capitalistas central, Estados Unidos, na Alemanha, na França, mais de 800 reestatizações já foram feitas. Eu lembro, a senhora falou inclusive aqui em programas. Olha só, aqui nós estamos nesse momento votando na Câmara uma mudança no marco nacional de saneamento que permitirá que as empresas públicas de saneamento sejam privatizadas. Privatizar a água. Isso é uma coisa doida. Na Inglaterra eles deram conta que os que compraram essas empresas na década de 80, eles não investiram. Porque, evidentemente, eles têm que remunerar os acionistas. Então, eles não investem. Isso aconteceu em São Paulo também, não é verdade? Total. Então, é uma política de destruição. E o Dória, que se diz que quer ser candidato a presidente, está agindo contra diversos municípios e a saúde pública no país inteiro ao tomar essa decisão, que é uma decisão que afeta a saúde da população. E sobre as demais privatizações, a do saneamento é a mesma coisa. E a FURP não precisa participar de licitação. Como é uma empresa pública, uma fundação, e tem um preço menor, ela ajuda a regular o preço também, o município pode comprar diretamente dela. Claro. Então tem o interesse das grandes empresas, dos grandes laboratórios por detrás, como tem no saneamento. Claro. Uma empresa pública não terá mais, se aprovada essa lei do saneamento, a possibilidade de ser contratada direto por determinado município. Ela vai ter que concorrer com empresas privadas, que vão, através dos seus métodos, às vezes preços, pode até dar um preço menor para ganhar concorrência. No primeiro momento. E depois ficam atrás dos seus aditivos, não fazem os investimentos. Isso. Porque o investimento, o dinheiro tem que vir de onde? De algo de uma reserva que eles guardem para investir. Mas se precisa pagar acionista, o cara quer dinheiro
imediato. Nada de investir por algo que a gente não sabe se vai dar retorno. Então observem, é mais um crime que eles estão cometendo com a população do país. Temos mais alguns comentários aqui dos internautas, né? O Robertson Gonçalves Torres: esse desgoverno tem que levar impeachment, fora bolso laranja. Ó, Bolso laranja, né? Esse já é mais poético. A Djalma Santos dos Reis: boa noite, família PT. Estamos aqui em Água Fria, na Bahia, na Corrente do Bem. Tudo bem. Os baianos também participando. E aos baianos, amanhã, se não for suspenso pela justiça, o governo quer fazer o leilão da exploração de petróleo do lado do arquipélago de Abrolhos. É um crime ao meio ambiente. Olha o que o litoral nordestino está sofrendo com as borras de petróleo que estão vindo sei lá de onde, né, que ninguém descobre, não está tendo ação efetiva para combater. E eles querem nesse parque marinho, que é Abrolhos, enfim, uma beleza, uma quantidade de espécies ali que possui naquele local. O governo quer instalar uma exploração de petróleo ao lado. É uma insensatez brutal que está sendo feita. Inclusive, hoje pela manhã, bem rapidinho, deputada, houve um ato aqui na Câmara com a entrega de 1 milhão de assinaturas, né? O senhor até participou também. Porque é uma loucura. Sim. É uma loucura isso que o Alencar está falando. Esse arquipélago ele tem a maior diversidade mundial, diversidade biológica. Como é que você pode, irresponsavelmente, fazer uma perfuração que a qualquer momento pode, mesmo com as reservas de segurança que hoje a tecnologia permite, sofrer algum tipo de acidente e aí contaminar, né, essa reserva, essa riqueza de que o Brasil é guardião. Né? Nós estamos ao vivo para você que está entrando agora pelo Facebook PT na Câmara e também pelas páginas da deputada federal Margarida Salomão e do deputado Alencar Santana. Entra lá, compartilha, curta, chame seus amigos para conhecer as páginas do deputado federal Alencar Santana e também da deputada Margarida. Tem Twitter, tem Instagram, YouTube, Facebook, ou seja, a boa informação aqui de Brasília você encontra nas páginas dos deputados. Você que acompanha pelo PT na Câmara, que ainda não curtiu as duas páginas, a gente pede que você curta e compartilhe essa publicação. Mas o Adolfo Vec, ele chama atenção também o seguinte: nas cidades pequenas, vendedores ambulantes, cidadãos em trabalho informal. Cataguases é um exemplo disso, infelizmente, né? Nas pequenas e médias cidades. E era uma grande cidade que tinha um parque industrial. Tem até hoje uma grande empresa na área de eletricidade, que energiza. Mas foi, por exemplo, um grande polo têxtil. O Collor acabou com a indústria têxtil no Brasil. Sim. Restou muito pouca coisa. Então, as indústrias lá de Cataguases foram destruídas por conta dessa competição desvantajosa. E agora, de fato, você tem esse progresso da informalidade que resulta, inclusive, da reforma trabalhista. A reforma trabalhista estimulou a precarização. Você vender a sua força de trabalho, seja lá pelo preço que alguém pagar, sem proteção social, sem nenhuma garantia para o trabalhador. Eu conheço bem Cataguases e lamento imensamente que nós estejamos com essa quantidade de pessoas se virando para sobreviver. Eu dar um exemplo de como as políticas são semelhantes e as reações são semelhantes, né? Na época do Fernando Henrique, na crise de emprego também nós tivemos, as pessoas desempregadas, surgiu o transporte alternativo. Sim. É verdade. Surgiram os pirueiros, as vans. Eu não tenho nada contra o trabalho alternativo. Eu já vendi coisa na rua. Com 14 anos, no centro de São Paulo, vendia, enfim, bolsa, cinto, carteira. Fiquei ali um período, 6 meses mais ou menos. Mas naquela época, o Fernando Henrique não tinha emprego. E as pessoas estavam buscando uma alternativa para sobreviver. Na época do Lula, estava todo mundo trabalhando, investindo, tendo oportunidade de consumo. O desemprego, principalmente depois do golpe, veio avassalador. E a desregulação que eles querem fazer, a prova reforma trabalhista que vai melhorar, a prova essa tal da exploração econômica, que eles deram o nome de liberdade econômica, que vai melhorar. Cadê? Só faz aumentar. E veio a uberização, que é algo mundial, né?
Onde está tendo a crise do emprego, Sim. você topa, tem um carrinho, alugo o carro, vou trabalhar, vou dirigir, vou fazer isso, vou entregar alimentação que seja por bicicleta, por moto, e a garantia de um mínimo direito. Se você se machucar, ficar doente, você não trabalha, não recebe. E o sustento da sua família. Só para você ver, o meu contexto é igual. Eu queria lembrar duas coisas recentes. Uma é uma fotografia que viralizou de uma mãe trabalhando, entregando comida, com uma criancinha no colo. Uma imagem assim de uma crueldade extraordinária. E outra coisa, o desrespeito que essas... E teve um pai também. Um pai também. Também fazendo entrega com a sua criança. Isso é o que o Ricardo Antunes chama de capitalismo de plataformas. E é um capitalismo tão desumano que essa semana está sendo divulgado como uma vantagem um novo produto Uber. Chama-se Uber Comfort. O que é o Uber Comfort? Você entra no carro e o motorista não dirigirá a você a palavra. Então ele não pode conversar. Meu Deus. Você vê que coisa maluca, que ponto que nós chegamos. Vou fazer uma cabine, né? Exatamente. Um cara isolado, né? O cara é proibido de falar. Nossa Senhora. É cruel. É cruel. Cruel. A escravidão está logo ali. Tem uma pergunta aqui do Carlos Roberto Batista Quiquito. Bem fácil a pergunta que eu vou até dividir aqui entre a senhora e o deputado Alencar. Margarida, é possível reverter essas ações num futuro governo após essa tragédia chamada Bolsonaro? Há possibilidades? Não tenho dúvida. Nós já fizemos reversões no passado. Vou dar um exemplo. A Telebrás tinha sido detonada desde o Collor e na fúria privatista do Fernando Henrique. Hoje, a Telebrás é uma empresa de importante impacto na área de telecomunicações no Brasil. Nós regulamos uma série de áreas de atividades ambientais, sociais, não tenha dúvida. Havendo um retorno ao governo do nosso lado, que é o lado progressista, que é o lado do povo, que é o lado do bem, nós não temos cidadão de bem. Para nós, todos os cidadãos e cidadãs são merecedores de respeito. Então, eu não tenho dúvida, meu amigo, não tenho dúvida que nós vamos reverter isso aí. É isso mesmo, tem solução. É Lula livre, a gente voltar a resgatar os nossos direitos, que o Lula já provou que é possível ter crescimento econômico, que é possível ter inclusão social, é possível ter a geração de emprego de qualidade, digno, com direito, é possível ter investimento em educação em tantas áreas e para todo mundo e o país continuar crescendo. Basta vontade política. Vai para cá ou vai para lá. Então, para isso, nós precisamos derrotar esse governo, essa política nefasta, que é simbolizada pelo Bolsonaro e os seus aliados, principalmente o setor econômico, que tem muitos deputados aqui que defendem. Temos que derrotar isso e mudar a rota novamente para um país de inclusão, como vai ser feito recentemente na Argentina. O Macri lá vai estar levando um vareio, porque viu que essa política simplesmente leva o povo à miséria. Então nós vamos reverter. Em Portugal, essa semana, o governo, que também é um governo democrático e popular, conseguiu se reeleger. Socialista. Partido Socialista. Socialista. Na Bolívia, o Evo Morales vai se manter. Lá na Argentina, mesma coisa. No Uruguai, vai para essa direção. Então, o vento está mudando. Está mudando, felizmente. E nós queremos isso. Nós queremos assegurar a cada cidadão brasileiro comida na mesa e vaga na universidade. Com isso, a pessoa vai poder, de novo, sonhar com o seu futuro, que é um direito. O direito ao sonho é um direito humano básico. Mas quem está no limite da sobrevivência, infelizmente, perde até o direito, a condição de pensar que a vida pode ser diferente. É isso aí, a barriga fala mais forte. A barriga fala mais forte. Eu sei que o nosso tempo está quase se esgotando, mas eu gostaria ainda, deputada Margarida, que a senhora comentasse. Hoje, a senhora apresentou um requerimento na Comissão de Ciência e Tecnologia, Sim, aqui na Câmara, convidando o diretor do WhatsApp no Brasil, né, para falar sobre as mensagens, né, fake news aí relacionadas à eleição de 2018. O diretor do WhatsApp no Brasil declarou à imprensa que, de fato, aconteceu, no período eleitoral do ano passado, um disparo vulcânico de mensagens
remuneradas inclusive de forma irregular. Então, já que ele fez essa declaração na imprensa, eu acho que a Comissão de Ciência e Tecnologia precisa de saber melhor como é que funcionam essas plataformas e de que maneira que situações como essas podem ser limitadas no futuro, porque nós vamos voltar a ter eleição. Eu sou inteiramente a favor da tecnologia, mas uma tecnologia que trabalhe para nós e não contra a gente. E ele admitiu que ela interferiu no processo eleitoral, no Brasil e em outras eleições. Então precisamos desse debate. A eleição faz parte do processo democrático, mas ela não pode ser manipulada. Claro. Deputada Margarida, deputado Alencar, vamos fazer as considerações finais, como se fala, né, nos programas de debate. Você quer começar? Quero dizer que é um prazer ter conversado aqui com a Margarida, com o Leite, a gente ter trocado ideia um pouco sobre os últimos acontecimentos aqui da Câmara, também dialogado com vocês aí que estão nos acompanhando. Então, parabéns ao Leite, parabéns Margarida. Margarida, que tenho aprendido muito aqui com ela, todo o primeiro mandato chegando, é uma gigante aí em defesa da educação, da ciência e tecnologia e tantas outras áreas importantes aí. Olha, o prazer é o meu estar aí com o Leite, estar conversando com o Alencar. O Alencar é um jovem talento que veio somar muito a nossa bancada e eu tenho certeza de que programas como esses têm, entre outras coisas, um caráter educativo. Porque, como você mesmo disse, Alencar, essa informação você não vê por aí. Essa você não vê na Globo. Então, é necessário que nós, que lutamos pela democracia, usemos as nossas ferramentas para levar informação correta e relevante para o nosso povo. É isso aí. Um abraço, pessoal. Abraço. E a gente sempre acaba o programa com Lula livre, né? Pedimos que você compartilhe esta transmissão. Lula livre. Livre.